Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é terça-feira da Semana Santa. O Evangelho de João está no capítulo 13, versículos de 21 ao 33 e do 36 ao 38. Estando à mesa com os seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou? Tu não podes seguir-me agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, porque não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Entre a traição e a negação se encontra hoje Jesus. Contudo, ele não desiste de amar, mesmo aquele que o trai, mesmo aquele que o nega. O seu amor é incapaz de deixar de nos amar. Ele sempre vai ser caminho aberto para a reconciliação. Ele nunca vai virar para nós as costas. Mas isso não significa que o Mestre não sinta doer a traição e a negação. Dói. Como não sentir a dor de ver um amigo, uma pessoa que ele deu muito, deu tudo, o vender por 20 moedas de prata? Como não sentir doer o coração de ver aquele que foi a pedra angular, o escolhido para ser o alicerce da igreja? Aquele que recebeu as chaves do reino dos céus e o poder de ligar e desligar os pecados da terra no céu. Ver este homem dizer: eu não o conheço? Como? Se era na casa dele que Jesus ficava. Se a casa de Pedro em Cafarnaum se tornou casa de Jesus, como não sentir a dor desta negação? Eu nunca vi este homem.
Por isso o Evangelho começou dizendo que Jesus se comoveu. Porque ele sabe que será traído, que será negado. Certa vez ouvi uma interpretação sobre a traição de Judas que me chamou muito a atenção. O teólogo dizia que talvez dos 12, Judas era o mais convencido de que Jesus realmente era o Messias. O seu erro foi não ter compreendido que a missão se daria na ótica divina e não na ótica humana. Judas se precipita, entrega Jesus na mão dos sumos sacerdotes, na esperança de que, quando o Messias estivesse preso, o exército celeste se manifestaria. Judas acreditava que assim estaria antecipando o dia da libertação, que poderia lutar ao lado do exército do Messias para ver o seu povo livre. Grande foi a sua dor quando ele percebeu que o exército celeste não veio, que o projeto de Deus era outro, que ele tinha pensado como os homens e não conseguiu pensar como Deus. Traiu o amigo e agora é o responsável pela morte do amigo. O desespero toma conta de Judas, a dor toma conta dele, mas o orgulho fala alto e não o permite voltar até Jesus para pedir perdão. Desesperado com o que fez com Jesus e sem coragem de voltar e mostrar-lhe o arrependimento, Judas se enforca. Orgulho, sim, orgulho. Quantas pessoas morrem assim, porque não conseguem pedir perdão, não conseguem se aproximar do outro, não conseguem recomeçar. Fica aí a lição de Pedro, que chora a negação, que sofre por ter negado, mas consegue, ao ressuscitado, suplicar perdão e recomeçar. Quando não há perdão, caímos na morte eterna como Judas. Mas quando o perdão se concretiza, somos restaurados como Pedro e o Senhor continua a confiar em nós. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Contudo, entre a negação e a traição, o Senhor fala do reino dos céus. Diz que vai à frente preparar um lugar para o qual os apóstolos não podem ir agora. Quer dizer, não importa o pecado, o que importa é a conversão. E quando o homem se redime, ele se capacita para trilhar os caminhos que é Cristo e chegar aonde o Senhor vai agora preparar-nos um lugar. A salvação começa quando o homem se converte. O problema não é pecar. O problema é não conseguir sair do pecado e se perder na arrogância. Que Deus possa nos trazer uma maturidade de fé e de reflexão nesta terça-feira, para que a gente possa, de fato, se abrir a essa conversão tão necessária e tão urgente, para que tenhamos um dia a vida eterna. Que Deus o abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.